Olha lá, Laís, a galera tá entrando, ó. O pessoal tá entrando no nosso Periscope. Já tem quantas pessoas? Já tem muita gente. Muita gente entrando. A galera tá entrando, vai compartilhar a transmissão. Vai ver aqui agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês aí no Brasil? É um prazer recebê-los. Eu estou com a Laís aqui no aeroporto de Orlando. A gente já vai embarcar aqui para Miami, para de lá pegar o voo pro Brasil. E eu resolvi aqui abrir o Periscope para dar sequência no papo com o PB, pra gente bater um papo muito legal e seguir com as nossas dicas. Hoje de manhã, né? Na hora do café, papai deu dicas, não foi? Foi até a dica 38. Vamos sentar? Deixa eu inverter aqui. Se consigo inverter pra gente. Vamos lá. A gente foi até a dica 38 hoje de manhã e foi até a dica 37 e eu fiquei devendo, né? As dicas 38, 39 e 40, direito civil, direitos humanos e ética. E eu vou puxar essas dicas com vocês. Mas quem vai começar é a Laís, né? E ela vai começar com a dica. Hoje ela não quer dar de direito tributário não, né? Você quer dar dica de que hoje? De constitucional. Uau, você vai dar uma dica bacana pra eles? Vou. Você vai falar de algum assunto que cai na prova? Vou. Cai muito? Cai. Fala, oi galera. Oi galera, hoje eu vou falar Sobre medidas provisórias. Isso, pera aí, calma. Se apresenta, você é a professora o quê? Qual é o seu nome? Meu nome é Laís. Você é muito bonita. Sou maravilhosa. Você é linda. Muito. Quando você crescer, você vai querer dar aula de quê? Direitos humanos e direito tributário. E constitucional também? Sim. Sim. Tem uma musiquinha de constitucional, não tem? Tem. Como é que é o refrão? É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. Moçada, a Laís vai começar com a dica sobre medidas provisórias, tá certo? Então ela quer dar uma dica pra vocês de medidas provisórias e depois que ela falar eu complemento e aí assumo aqui o comando, ela aqui do meu ladinho, que é meu grudinho, essa princesa, meu chicletinho do papai. E meu amor, você ama seu papai? Muito. Muito. O melhor pai do mundo. Ai, você é a melhor filha do mundo. E a gente é um grudinho, eu e ela, coisa mais rica da minha vida. Dorme agarrada comigo, eu contando história pra ela, né, boneca? É. Então, ela vai começar aqui com a dica de constitucional e depois eu entro para puxar uma dica de tributário, uma dica de direitos humanos, uma dica de ética, tá certo? Vamos embora? Então, vai lá, Laís, dá a sua dica. Pera aí, deixa eu filmar você direitinho. A medida provisória é só por 60 dias e pode ter mais 60. É só 60 mais 60. Isso, a medida, de novo, devagarzinho, calma. A medida provisória produz efeitos por 60 dias e pode ter mais 60. Uau. Só 60 mais 60, hein? Pode ter mais que isso? Não pode ter mais que isso. Então quantos dias? 60 E pode ter mais? 60. Então só 60 mais 60. É, vocês querem lembrar? É só você sentar 2 vezes. Você senta. Isso. Senta 2 vezes. Uau, então como é o seu macete? Manda a galera sentar. Senta 2 vezes. Você senta e depois levanta e você senta de novo. Então, aí se a galera sentar 2 vezes, não vai esquecer, não é isso? É, aí vai lembrar 60 mais 60. Uau, então vamos mais uma vez. As medidas provisórias produzem efeito por 60 dias e podem ter mais 60. Só 60 mais 60, hein? Se falar isso, vai fazer o que na prova? Vai passar na prova. Não vai errar, não é? É, não pode errar. Isso. Laís, a galera que estuda pro AB, como é que é aquele refrão? Quer passar na OAB? Quer passar no AB? Cola no PB. Ah, você vai colar no PB também? Vou passar uma cola super bomba e colar no papai. Tá vendo que coisa mais linda, essa menina mais dá orgulho do paizão dela. Ontem não, foi antes de ontem, eu acho. Esses dias ela deu uma dica de tributário, né? E agora ela deu essa dica de constitucional pra galera. Então, Laís, eu vou agora, ó, fica aqui do meu ladinho, dar umas dicas rapidinho, que já vai ter que embarcar, já vai chamar o nosso voo. Galerinha, então vamos começar? Vamos começar com a dica 38, medida provisória. Vamos nessa? Bom, então eu vou pegar o gancho da Laís, botem aí na ementa, dica 38, medida provisória, direito constitucional,
medidas provisórias. Vamos embora no nosso papo com o PB, vamos botar esse caderno para ficar maravilhoso. Então anotem aí, dica 38, direito constitucional, medidas provisórias. Gente, o que são medidas provisórias? São fontes do processo legislativo, que, caso aprovadas, se transformam em leis ordinárias. As medidas provisórias são fontes do processo legislativo. A natureza jurídica das medidas provisórias é de fontes do processo legislativo. Vocês vão encontrar a menção que o Constituinte faz ao assunto no artigo 59, inciso 5. Artigo 59, inciso 5. Lá no artigo 59, inciso 5, vocês vão ver que lá no 59 se anunciam as fontes do processo legislativo. Emendas constitucionais, leis complementares ordinárias e delegadas e medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos. As medidas provisórias são fontes do processo legislativo. Como fontes que são, elas não são meros projetos. Medida provisória não é um projeto de lei. A medida provisória, após editada, ela já tem aptidão para produzir os seus efeitos normativos. A medida provisória, gente, ela não é um projeto de lei que tem que ser aprovado para ter aptidão para produzir efeitos. A medida provisória, ela já produz efeitos, ela equivale a uma lei, ela tem força de lei. A medida provisória é uma fonte normativa primária. Ela cria normas gerais e abstratas. Pode anotar nos seus apontamentos. Medidas provisórias criam normas gerais e abstratas. Tem equivalência às leis. Na pirâmide hierárquica das fontes normativas, idealizada por Kelsen, as medidas provisórias se encontram ao lado das leis. Elas se submetem num controle de validade diretamente à Constituição. Então você pode anotar nos seus apontamentos que medida provisória é uma fonte do processo legislativo, ela não é um projeto de lei, ela é uma fonte, ela tem aptidão para a produção de efeitos normativos, ela cria normas gerais e abstratas e ela tem a força de uma lei. Caso ela se converte sempre em lei ordinária. Medidas provisórias nunca podem ser editadas em matéria de lei complementar. Então, as medidas provisórias, ela tem status, tem eficácia, tem força de lei, e se aprovadas forem ganhando definitividade, elas viram leis ordinárias. Bom, por que elas se chamam de medidas provisórias? É pela razão do que a Laís explicou pra gente. É porque as normas veiculadas nas medidas provisórias, elas só são autorizadas pela Constituição à produção dos efeitos nas relações que acontecem durante 60 dias a contar da sua edição. E, sendo necessário, pode ocorrer a prorrogação desse prazo por mais 60 dias. Então, as medidas provisórias, elas são provisórias porque elas vão regir fatos durante um período temporal pré-determinado e que não é para fins permanentes. A medida provisória produz efeitos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período sexagenário, por mais 60 dias. Quem edita medidas provisórias é o chefe do Poder Executivo. A Constituição fala expressamente do presidente da República, lá no artigo 62. Compete ao presidente editar medidas provisórias com força de lei nas situações em que há relevância e urgência. O STF, todavia, já pacificou que se houver permissão expressa na Constituição dos Estados-membros, os governadores também podem editar medidas provisórias estaduais. E a doutrina sustenta que, havendo previsão na lei orgânica do município de forma expressa, também poderiam os prefeitos fazer uso da medida provisória municipal. Então a gente diz que medida provisória é uma fonte normativa primária, editável pelo chefe do Poder Executivo em situações de relevância e urgência. Nas hipóteses em que o Poder Executivo precisa de uma norma para reger certa relação jurídica, para autorizar a prática de certo ato administrativo, para regulamentar certa prestação de serviço público, mas não tem essa norma e não pode esperar um projeto de lei virar lei. Então o chefe do Executivo, diante da urgência que consiste na impossibilidade fática ali, pontual, de esperar um projeto de lei virar lei, o chefe do Executivo edita uma medida normativa como se lei fosse, de caráter provisório, dependendo de confirmação a posteriori no Legislativo. E aí ele edita uma medida normativa de caráter provisório para poder, né, normatizar. Deixa eu só bloquear essa pessoa aqui. Pronto, bloqueado. Então, o presidente edita uma medida provisória
E essa medida provisória nada mais é do que uma fonte que vai disciplinar temporariamente por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, certos fatos, certos atos da vida social, em especial ligada à administração, e assim vai ficar na expectativa de que o Congresso Nacional possa convertê-la em lei ordinária, dando definitividade a essa normatização. Então vamos lá, o que é uma medida provisória? É uma fonte do processo legislativo, que é dita uma norma geral e abstrata, uma norma primária, com força de uma norma legal, equiparável a uma norma legal. Essa medida é editável pelo chefe do Poder Executivo quando existe uma situação fática de relevância e urgência. O tema é relevante, é importante para a supremacia do interesse público e naquela circunstância fática não é possível, não é razoável esperar um projeto de lei ser convertido em lei no processo legislativo normal no parlamento. Tudo bem? Quem pode editar a medida provisória? O chefe do Poder Executivo. A Constituição só fala do presidente da República, o Supremo já pacificou que governadores podem e a doutrina majoritária sustenta que os prefeitos também poderiam. Lembrando que para um governador poder editar medida provisória tem que ter expressa previsão na Constituição Estadual e para um prefeito poder editar medida provisória tem que ter expressa previsão na Lei Orgânica Municipal. A medida provisória produz efeitos, como dito, por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Ela, após expedida, é encaminhada ao Congresso. Chegando ao Congresso Nacional, o que é que vai acontecer? Ela vai para uma comissão mista. Essa comissão mista é formada por deputados e senadores. E essa comissão tem a missão de analisar a constitucionalidade dessa medida provisória, avaliá-la e emitir um parecer. Valeu, Pamplona. Um beijo, meu irmão. Obrigado por tudo. Tio Ricardo aqui, ó, mandando um beijo pra gente. Boa viagem pra gente. Dá tchau, tio Ricardo. Tchau, tio Ricardo. Valeu, Ricardo. Em dezembro a gente se vê de novo no Natal. A gente está de volta aqui 22 de dezembro. Então, vamos lá. Então, moçada, repetindo, a gente diz... Peraí, deixa eu bloquear isso aqui que tá bem excessivo. A gente diz que as medidas provisórias, elas, ao serem editadas, elas são encaminhadas ao Congresso e elas vão para uma comissão mista. Essa comissão mista, formada por deputados e senadores, tem um prazo de 3 dias para emitir um parecer. Esse parecer vai apresentar a cada deputado e a cada senador qual é o teor dessa medida provisória, o que ela significa, sobre o que ela trata, se ela é ou não constitucional. E aí, enfim, a Câmara vai receber essa MP, enviada pela comissão mista, e é quem vai apreciar primeiro a MP para votar, se aprova ou se rejeita. Então, olhe qual é o rito de tramitação de uma medida provisória. Após expedida pelo presidente da República, ela é encaminhada ao Congresso, ela chega no Congresso e se dirige de imediato, é dirigida de imediato a uma comissão mista, formada por deputados e senadores, que num prazo de 3 dias vai avaliá-la e vai emitir um parecer. Esse parecer será encaminhado para cada deputado, para cada senador, aos gabinetes, e então partir-se-á para a parte de votação, para que se saiba se a medida provisória será rejeitada ou aprovada. Ela começa a ser votada na Câmara e somente depois, caso aprovada, é que ela é votada no Senado. Então a votação inicial é na Câmara e, se aprovada na Câmara, a segunda votação é no Senado. Caso aprovada nas duas casas, ela se converte em lei ordinária. Lembre que a medida provisória não tem que ser sancionada nem pode ser vetada pelo presidente, foi o presidente que editou. Então não se fala de sanção ou veto de medida provisória. Sanção ou veto é algo que a gente só fala quando a gente analisa a tramitação de projetos de lei aprovados no parlamento. Então a medida provisória, se aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela não vai ser encaminhada para a sanção ou veto presidencial. Ela já se converte em lei ordinária e é encaminhada para publicação após a sua aprovação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Não existe, tome nota, veto nem sanção em medida provisória. Tudo bem? Veto e sanção é algo que a gente fala exclusivamente quando a gente fala de projetos de lei. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, continuem junto comigo. Então vocês entenderam que a medida provisória, após editada, vai para a comissão mista, que avaliá-la, emitirá um parecer. Essa comissão mista, após emitir o parecer, esse parecer não vincula, é a opinião da comissão mista. A medida provisória vai para a Câmara, que vota primeiro. Se aprovar, ela vai para o Senado. Se aprovar, ela é convertida em lei ordinária. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a medida provisória pode ser rejeitada na Câmara? Pode. Se ela for rejeitada na Câmara, ou seja, a Câmara votou e rejeitou expressamente, ela não é encaminhada ao Senado. A medida provisória tem a sua produção de efeitos cessada dali em diante. Ela é rejeitada expressamente na Câmara. PB, e se ela for aprovada na Câmara e for rejeitada no Senado? Igualmente, ela é rejeitada no Senado e a partir da sua rejeição ela para de produzir efeitos. Então a gente pode ter a rejeição expressa da medida provisória tanto na Câmara quanto no Senado. Ocorrendo a rejeição expressa, do dia em que ocorre essa rejeição, ela para de produzir efeitos, ela cessa a sua eficácia quanto aos fatos que ela vinha disciplinando. Se nem a Câmara nem o Senado apreciarem no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, ela perde os seus efeitos pelo chamado decurso de prazo, é como se fosse uma rejeição tácita. Então, se a medida provisória não for apreciada nos 60 dias
mais 60 pela Câmara e pelo Senado, ela é rejeitada tacitamente, ocorre o decurso de prazo. Veja que a medida provisória pode ser rejeitada expressamente, ou na Câmara ou no Senado, e pode ser rejeitada tacitamente, ocorrendo o decurso de prazo, e a gente diz que, seja rejeição expressa, seja rejeição tácita, ela para de produzir efeitos de imediato. Então leve com vocês para a prova. Do dia da rejeição da MP, do dia em que a MP é rejeitada, ela para de imediato de produzir seus efeitos. Dali em diante, não há mais que se falar da aplicação da norma veiculada pela medida provisória. A grande questão que se pergunta em prova é o que acontece com as relações que foram disciplinadas pela MP por quanto ela estava produzindo seus efeitos. Então, pelo período que a medida provisória ficou produzindo seus efeitos, o que é que acontece com aqueles fatos, com aquelas situações jurídicas que foram regidas por essa medida provisória, especialmente se ela cair, né? Se ocorrer o decurso de prazo ou se ocorrer rejeição expressa. Bom, para os eventos que aconteceram, para os fatos que aconteceram durante, né, aquele período temporal em que a medida provisória estava produzindo seus efeitos, a gente diz o seguinte: do dia da queda da MP, o Congresso vai ter um prazo de 60 dias para poder editar um decreto legislativo. E ao Congresso se dará o direito de, através de um decreto legislativo, disciplinar o que acontece com esses fatos que foram tutelados normativamente pela MP. Ou seja, imagine que hoje seja editado o MP e que com 15 dias a Câmara rejeite, vote e rejeite. Que hoje seja editado o MP e que a Câmara aprove e depois o Senado rejeite. Que hoje seja editado o MP, passe 60 dias, passe mais 60 e não seja aprovado na Câmara e no Senado. Durante todos os dias que essa MP estiver produzindo efeitos, o que é que vai acontecer com esses dias que a MP produz efeitos, caso a MP caia no final por rejeição expressa ou por rejeição tácita, por decurso de prazo? Esse período de tempo que foi tutelado pela MP, esse período de tempo em que a MP estava produzindo seus efeitos, antes de ser rejeitada expressa ou tacitamente, com a queda da MP expressa ou tacitamente do dia da queda, se abre um prazo de mais 60 dias do dia da queda da MP. Do dia da rejeição expressa ou tácita, se abre um prazo de 60 dias para o Congresso deliberar se ele quer mudar esses efeitos ou se ele topa mantê-los. E o Congresso tem 60 dias para editar um decreto legislativo e através desse decreto é que o Congresso vai dizer se os efeitos que a MP produziu ficam mantidos ou se eles são modificados. PB, e se a MP cair e passarem os 60 dias e o Congresso não fizer o decreto legislativo para determinar como fica aquele rol de fatos que aconteceram naquele período que a MP estava produzindo efeitos? A gente diz que se passarem os 60 dias a contar da queda da MP e o Congresso não fizer o decreto legislativo, os efeitos da MP são mantidos para aquele período que ela, a MP, disciplinou aqueles fatos. Então a gente diz que a medida provisória, ela vai disciplinar aqueles fatos, porque ela, pelo período que ela produziu efeitos. Após a sua queda, se abre um prazo de 60 dias para o Congresso editar um decreto legislativo com a possibilidade de modificar aqueles efeitos. Se passarem os 60 dias e o Congresso não editar o decreto, aqueles efeitos são mantidos, e aí é como se a gente estivesse, para aquele período de tempo, convalidando a MP como uma fonte normativa do tempo do fato. Tudo bem? Então imagine que hoje eu edite o MP, o presidente edite o MP, e ela produz efeitos por 40 dias e seja rejeitada. A partir desse 40º dia em que ela é rejeitada, o Congresso tem 60 dias para fazer um decreto legislativo para, caso ele queira, mudar as normas que regeram os fatos durante esses 40 dias. Se passarem 60 dias após a queda do MP e o Congresso não fizer um decreto legislativo, a MP termina se consolidando como uma fonte normativa do tempo do fato nesses 40 dias que foram por ela disciplinados. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, professor, e se a MP for rejeitada expressa ou tacitamente? O presidente pode reeditar a mesma medida provisória? Pode, mas não pode no mesmo ano, na mesma sessão legislativa anual. O presidente pode reeditar a mesma medida provisória que foi rejeitada, expressa ou tacitamente, mas só pode reeditá-la na sessão legislativa anual seguinte. Então, se nós estamos na sessão legislativa anual de 2016 e uma medida provisória editada pelo Temer for rejeitada, expressa ou tacitamente em 2016, o Temer pode reeditar essa mesma medida provisória, mas só pode fazê-lo em 2017. Tudo bem? PB, medida provisória pode criar tributo? Pode, desde que não seja tributo de lei complementar. Se não for tributo de lei complementar, medida provisória pode criar os demais tributos. Lembre das dicas passadas de tributário aqui no nosso Papo com o PB. Tributos, em regra, se criam por lei ordinária, mas em alguns casos se depende de lei complementar. Se for um caso que o tributo depende de lei complementar, como os empréstimos compulsórios, os impostos residuais, o IGF, as contribuições residuais para a Seguridade Social, o ITCMD internacional, que dependem de uma lei complementar, não cabe medida provisória. Mas não sendo um tributo que dependa de lei complementar, pacífico no Supremo. Medida provisória pode criar, pode majorar tributo, não tem nenhum problema. Tudo bem? Então, não há nenhuma incompatibilidade entre medida provisória e matéria tributária. Há incompatibilidade entre medida provisória e matéria de lei complementar. Não cabe medida provisória em matéria de lei
complementar. Estamos juntos? Tudo bem? PB, e se uma medida provisória criar um tributo? Como é que se aplica o princípio da anterioridade? Bom, depende. Se for para impostos, uma medida provisória que cria ou majore impostos, a medida provisória tem que virar lei, e aí da lei é que se conta o princípio da anterioridade. Então, exemplo, se eu editar uma medida provisória em novembro e ela virar lei em dezembro, a partir de dezembro eu conto o princípio da anterioridade, se for para impostos. Para impostos, o princípio da anterioridade não corre da data da edição da medida provisória. Para impostos, o princípio da anterioridade corre da data em que a MP se converte em lei, mas isso é só para impostos. Isso é importante nas MPs de fim de ano. Imaginem uma medida provisória. Rafa Barreto, beijo, meu irmão professor Rafael Barreto entrou na live. Imagine, Rafa, uma medida provisória editada em dezembro, criando um imposto de guerra, majorando uma alíquota do ITR. E essa medida provisória é editada em dezembro de 2016, virando lei ordinária em fevereiro de 2017. De onde se conta o princípio da anterioridade? Da MP ou da lei? Bom, se for uma medida provisória para impostos, ela tem que vir a lei até o final do ano, meu irmão, para poder produzir efeitos no outro, só para impostos, hein? Então o princípio da anterioridade corre da data em que ocorre a conversão em lei. Então, nesse meu exemplo, a medida provisória que majorou o ITR, majorou o imposto de renda em dezembro de 2016 e só virou lei em fevereiro de 2017, o princípio da anterioridade se conta a partir de fevereiro de 2017. Ela só pode ser aplicada em 2018, porque o princípio da anterioridade vai determinar que se espere o exercício financeiro seguinte e a noventena. Então, a medida provisória que cria ou majora impostos, o princípio da anterioridade corre da data da conversão em lei e não da publicação da MP. Se a MP virar lei no próprio ano, ótimo, vai poder aplicar essa nova tributação no ano seguinte. Mas se a MP só virar lei no ano subsequente ao da sua edição, uma MP de novembro que virou lei em janeiro, que virou lei em fevereiro, se for para impostos, princípio da anterioridade a partir da conversão em lei, só se aplica no outro ano. Já para as taxas e contribuições, não. Para taxas e contribuições, a jurisprudência do Supremo é pacífica, o princípio da anterioridade corre da data da edição da MP. Então, se em dezembro foi editada uma medida provisória criando uma taxa, criando um ACID, majorando a contribuição social, criando a contribuição de melhoria em dezembro, e essa MP só vira lei em março, o princípio da anterioridade corre de dezembro. O princípio da anterioridade corre da publicação da MP para os demais tributos. Então, cuidado em prova. Uma medida provisória que cria ou majora impostos, o princípio da anterioridade corre da conversão em lei. Mas uma medida provisória que cria ou majora taxas e contribuições, o princípio da anterioridade corre da data de edição da medida provisória. O artigo 62, parágrafo 2º, só se aplica para impostos. Ele não se aplica para as taxas e contribuições. Isso é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e assente na doutrina entre constitucionalistas e tributaristas. Tudo bem? Lembre que existem algumas matérias em que é vedado medida provisória. Existem algumas matérias para as quais a Constituição expressamente veda medida provisória. Artigo 62, parágrafo 1º, nos incisos, alguns incisos com alíneas. Então lembrem, por favor, vou saudar a professora Cláudia Molinaro, que acaba de entrar na live, um beijo, Claudinha, tá? Então lembrem que existem algumas matérias no artigo 62, parágrafo 1º, para as quais o Constituinte proíbe o uso de medida provisória. Nessas matérias, em hipótese alguma, vai caber medida provisória. Então, moçada, não cabe medida provisória em direito penal, em processo penal, em processo civil. Isso cai em prova e derruba muita gente. A Constituição veda a medida provisória em penal, processo civil, não veda a medida provisória em direito civil, mas veda em penal, processo penal e processo civil. Vejam que não cabe medida provisória em matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, direitos eleitorais, partidos políticos. Não cabe medida provisória em direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, nacionalidade, cidadania. São assuntos muito graves para que o presidente, com medida provisória, venha normatizar. Lembre que não cabe medida provisória para promover a organização do Poder Judiciário ou do Ministério Público e a garantia dos membros das carreiras. Não cabe medida provisória para tentar discutir as questões de elaboração da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual. Então existem diversas situações em que a Constituição veda medidas provisórias. Algumas medidas cautelares, com medidas de sequestro, de arresto, a gente não pode ter o uso de medidas provisórias, tá certo? Então todo mundo atento, olha com amor, olha com carinho depois, tá? Pro artigo 62, parágrafo 1º, nos incisos, dá uma olhadinha que isso sempre cai em prova, matérias para as quais é vedado o uso de medida provisória. PB, fala uma coisa para mim, pra gente fechar essa dica. Se a medida provisória for editada e passou pela comissão mista em 3 dias e a Câmara ignora essa medida provisória, o que é que acontece? Passados 45 dias,
45 dias da edição da medida provisória, se ela não for apreciada pela Câmara, a pauta é trancada, ela entra no chamado regime de urgência. A pauta é trancada, a Câmara não pode deliberar sobre projetos de lei, já que tem uma medida provisória editada pelo presidente que alegou relevância e urgência aguardando para ser apreciada. Então, se a medida provisória for editada e não for apreciada após 45 dias, lembre que ela produz efeitos por 60 dias, prorrogável uma única vez, por mais 60. A partir de 45 dias, se ela não tiver sido apreciada, ela tem que entrar na pauta. Não é que ela vai entrar, porque podem ter 10, 15 MPs juntas, não quer dizer que aquela determinada MP entre, mas ocorre sobrestamento da pauta. O que é sobrestar a pauta? A Câmara, ou se a MP estiver no Senado, a MP foi apreciada na Câmara, foi para o Senado com 15 dias, passaram mais 30, já tem mais de 45 da edição, e o Senado não apreciou a MP. Trancamento de pauta no Senado. Nem a Câmara nem o Senado podem ficar apreciando para deliberar e votar projetos de lei que a priori não teriam urgência se tem uma MP do chefe do Poder Executivo, do chefe do país, do presidente, aguardando para ser apreciada. Então, havendo medida provisória aguardando para ser apreciada após 45 dias, trancamento de pauta aonde MP estiver, seja na Câmara, seja no Senado, ok? Lembrem que na sessão legislativa extraordinária, lá do artigo 57 da Constituição, caso seja convocada a sessão legislativa extraordinária, só se pode deliberar sobre o tema que motivou a convocação de sessão legislativa extraordinária, mas as MPs podem estar na pauta. Então as MPs furam pauta de sessão legislativa extraordinária. Então imaginem que no recesso parlamentar, ali no fim do ano, final de dezembro, começo de janeiro, foi convocada uma sessão legislativa extraordinária, nos termos do artigo 57 da Constituição. Quando se convoca uma sessão legislativa extraordinária, botando os parlamentares para trabalharem no recesso, você só pode deliberar sobre os temas que motivaram a convocação da sessão legislativa extraordinária, mas pode incluir as medidas provisórias na pauta. Lembre que é vedado medida provisória para normatizar os serviços locais de gás canalizado. Falei disso hoje de manhã. Os serviços locais de gás canalizado, que são prestados pelo Estado diretamente ou mediante delegação ao segundo setor pelo contrato de concessão, os serviços de gás canalizado, que é o Estado quem presta, ou diretamente ou delegando mediante contrato de concessão a uma concessionária, o serviço local de gás canalizado, lá do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, não pode ser normatizado por medida provisória. Não esquece disso. Não cabe medida provisória para normatizar os serviços locais de gás canalizado. Tudo bem? Moçada, foram várias dicas aí de medida provisória. Tá quase que entrando a galera no avião, Lula, Laís e Pedrinho estão ali, eu tô mirando eles aqui, já quase embarcando, tá? Vamos rapidinho agora para mais uma dica. Antes de eu ir para a próxima dica, o professor Rafael Barreto tá na live. Rafa, eu não tô vendo nada, o chat tá fechado para mim, então eu não tô vendo, espero que as pessoas não estejam comentando aí para não atrapalhar a live, né? Depois eu vou ter que assistir a reprise e se alguém tiver falado do merda, eu vou ter que bloquear. Não fica aparecendo, eu tô aqui usando o meu aparelho daqui dos Estados Unidos, eu não sei por que com o aparelho daqui, quando eu faço a transmissão, fica bloqueando, eu não consigo ver a galera. Eu sempre imploro que o pessoal não fique comentando durante a live, né? Só que agora eu não tô vendo, eu não tô com o feedback do chat. Um ou outro comentário de pessoas que eu sigo é que aparecem para mim aqui, né? Então eu não tô vendo a galera, esse tal não tá comentando. Espero que não estejam comentando para não atrapalhar a transmissão, né? Rafa, se você puder, faça você, Rafa Barreto, um comentário aí pra galera te seguir. O professor Rafael Barreto é meu irmão, meu parceiro, dá aula de constitucional comigo, ele tá ao vivo aí, tá? Hoje ele deu aula na nossa pós-graduação de advocacia pública lá no Rio de Janeiro, ao vivo para todo o Brasil, né? Então se você puder, Rafa, dê um oi pra galera aí, pro pessoal poder te seguir no seu Periscope aí, quem eventualmente ainda não siga o professor Rafael Barreto, tá? Então a gente vai agora para a dica de número 39. Aí, ele botou aqui, é só clicar em cima do comentário dele e seguir ele, Rafael Barreto RB, meu irmão, professor Rafa Barreto, que dá a segunda fase de Direito Constitucional no exame de ordem comigo, tá acabando de escrever um manual de Direito Constitucional comigo e vai fazer uma live maravilhosa aí, com uma carga motivacional muito boa, daqui a pouquinho, né? Pra quem não sabe, Rafa é um dos grandes aí, estudiosos do catolicismo, ele prega com muita propriedade a palavra de Deus, fala de Jesus com muito amor e é muito legal assistir as transmissões dele. Ele fala de direito constitucional, fala de Deus e motiva muito a galera, vale muito a pena assistir a live dele. Tudo bem? Bom, vamos lá. Dica de número 39, tá? Eu vou com vocês agora numa dica rápida de ética. Pra galera que vai fazer prova do AB, uma dica rápida de ética. É sobre impedimentos e incompatibilidades. Anote aí, dica 39, ética, impedimentos e incompatibilidades. Impedimentos e incompatibilidades, cargos do poder legislativo e poder executivo. Impedimentos e incompatibilidades, o advogado que passa a ser eleito para exercer cargos políticos no legislativo e no executivo. Vamos tomar cuidado na prova da gente, tá certo? Gente, se o advogado é eleito para ser prefeito,
vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente ou vice-presidente da República, esse advogado que é eleito para chefia ou subchefia do Poder Executivo Municipal, Estadual, do DF ou da União, ele fica incompatível temporariamente com a advocacia, se submetendo a um licenciamento de 4 anos. O advogado que é eleito, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente ou vice, ele fica numa situação de incompatibilidade, obviamente incompatibilidade temporária, porque o mandato é para 4 anos, gerando um licenciamento quadrienal. Então, na prova, você vai dizer que o advogado que é eleito pelo povo, chefe ou subchefe do Poder Executivo, ele fica incompatível. E a situação jurídica dele é de advogado licenciado pelo prazo de 4 anos. Mas cuidado se o advogado for eleito para o parlamento, para o legislativo. O advogado eleito vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, deputado do Distrito Federal, ele não fica incompatível por simplesmente ter sido eleito para o parlamento. O advogado que é eleito vereador, deputado ou senador, ele não fica incompatível. Ele não vai ter que ficar licenciado. O advogado que é eleito deputado, vereador, senador, ele pode advogar. Ele só não pode advogar contra o poder público, contra a administração pública. Ele sofre um impedimento genérico, ele fica impedido de advogar contra toda a administração pública. Mas ele pode advogar. Ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. Agora, qual é o carinho que vocês têm que ter? Se no parlamento esse advogado se candidatar a ser diretor do parlamento e for eleito para integrar a mesa diretora da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Câmara Legislativa Distrital, da Câmara dos Deputados Federais, do Senado, aí ele fica incompatível. Cuidado, porque o advogado que é eleito para deputado, vereador, senador, ele por simplesmente ser parlamentar, ele não fica incompatível não, moçada. Eu tenho vários amigos que são advogados, que são vereadores, deputados, são senadores e advogam. Podem advogar. Só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. Ele sofre um impedimento de advogar contra ou a favor da administração pública. Mas ele pode advogar. Respeitando o limite do impedimento, ele pode advogar. Tá na hora? Vamos? Agora, se o advogado for eleito diretor do parlamento, é uma nova eleição, ele se candidata a ser membro da mesa diretora, aí ele fica incompatível. O que incompatibiliza o advogado no legislativo não é o cargo legislativo, é o cargo executivo, de chefe do parlamento, é a função executiva com poder de decisão que vai fazer com que ele fique incompatível. Então cuidado, porque caiu na prova advogado eleito para ser chefe ou subchefe do poder executivo, esse advogado fica incompatível, licenciado por 4 anos. Advogado eleito para ser membro do legislativo, deputado, vereador, senador, ele pode advogar, mas não pode advogar contra a administração pública nem a favor. Ele fica impedido e não incompatível, não tem que licenciar. Mas se esse advogado que agora é parlamentar foi empossado, concorre a um cargo na mesa diretora, é eleito diretor do parlamento, aí ele fica incompatível. Veja que a incompatibilidade não é pela função legislativa, é pela função executiva de diretor com poder de decisão da casa parlamentar. E aí, ó, cuidado, porque essa licença para o advogado diretor, o advogado que é membro da mesa diretora do legislativo, é de 2 anos, hein? Porque o cargo de diretor é por 2 anos. Então, um advogado senador, o mandato de senador é de 8 anos. O advogado senador, por simplesmente ser um dos 81 senadores, ele pode advogar. Ele fica só impedido de advogar contra a favor do poder público. Mas ele pode advogar. Agora, se ele for eleito para a mesa diretora, esse cargo de diretor do Senado é de 2 anos. Então ele fica licenciado por 2 anos. Então cuidado na prova, porque o licenciamento do advogado no executivo é de 4 anos. O licenciamento do advogado no executivo, prefeito, subprefeito, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, é de 4 anos. Mas o licenciamento no legislativo, quando ocorre, que é quando ele vira diretor do parlamento, é de 2 anos, é pela metade. Então cuidado para não errar isso em prova, tudo bem? Eu vou ter que fechar aqui, que eu tenho que entrar agora, tá? Já está no limite aqui para entrar no meu voo, senão eu perco o voo, tá? Quando eu pousar em Miami, se der tempo, eu venho com as dicas para vocês que estão faltando, tá? Bati com vocês agora uma dica de constitucional, medidas provisórias, bem bacana, uma dica de ética sobre impedimentos e incompatibilidades quando o advogado passa a ser eleito para ocupar um cargo político no legislativo ou no executivo. Então acho que foram as dicas 38 e 39. Eu vou tentar lá de Miami, na conexão para o Rio de Janeiro, fazer as dicas 40, 41 e 42, tributário, direitos humanos e direito civil, que é o que está faltando pra gente. Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês estão ao vivo, quem estiver vendo em reprise, o meu Instagram, se vocês não seguem, sigam, @Pedro Barreto, Portal F3, @Pedro Barreto com 2R e 2T, @Pedro Barreto, Portal F3 no Instagram. Tem o Instagram do portal, que é o @Portal F3, e o Instagram, @EuAmoConstitucional. Vale a pena seguir, @Portal F3, @EuAmoConstitucional e @Pedro Barreto, Portal F3. Galera, beijo no coração. Laís, vem dar um beijo pra galera aqui, que eu vou fechar agora a transmissão. Dá um beijo pra eles. Beijo, Pedroca, vem cá, Pedroca, dá um beijo pra galera. Um beijo.
Fala, sem careta, pra dar beijo pra galera. Um beijo. Vamos pro Brasil? Vamos pro Brasil? Sempre lembre, quer passar no AB, cola no PB. Ah, garota, Laís. E qual é a dica? É pra sentar, né? É. A medida provisória são quantos dias? 60. E pode ter? E pode ter mais 60. É só Pode ter mais que isso? Não. É só lembrar, senta, ou senta, Isso. levanta e senta. Então, 60. tá vendo a dica? É só sentar. 60. 60. Você senta. Tá vendo a cabecinha das crianças? E quem inventou isso foi ela, não foi eu não. Pai, é só mandar sentar. Valeu? Beijo a todos. Fiquem com Jesus.